Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá, estilosos, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre consultoria de imagem. Por isso nós estamos com a Ju Serra e vamos fazer esse bate-papo de forma bem descontraída, trazendo várias informações aí para vocês. Eu estou vestida de brechó Sou Consciente e a produção é da Michele Brasileiro M Beauty. E a Ju, antes que se apresente, por gentileza, Ju, fale um pouquinho do seu look. Eu estou vestindo o Unicloset, que é uma marca maravilhosa aqui mesmo de BH, e esse conjunto é lançamento e tá maravilhoso. É isso aí, Ju. Então seja muito bem-vinda ao programa Giro do Estilo. Muito obrigada, é um prazer finalmente estar aqui, né? Depois de tanto tempo a gente tentando marcar. Exatamente, gente. Com certeza a gente estava tentando agendar e as agendas não batiam, mas finalmente eu consegui trazer a Ju aqui, porque ela é especialista nessa questão também do guarda-roupa inteligente, né, Ju? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, mas antes, conta pra gente da sua trajetória profissional, para quem não te conhece, saber um pouquinho da sua jornada. Então, eu sempre estive atrelada profissionalmente à área da estética. Eu trabalhei muitos anos com a decoração de interiores e de evento, e alguns anos para cá eu resolvi trazer mais para o lado da estética da moda, visto que eu já havia trabalhado em alguns momentos como modelo também para algumas marcas. E daí eu resolvi me especializar na área de consultoria de moda e me formei então em consultoria de imagem pela escola Resolva Meu Look da Demartini, que é uma referência na área de atuação da consultoria de imagem. E como que você descreveria o seu trabalho para quem quiser te contratar? Bom, eu gosto de falar que eu gosto de ajudar as mulheres a se vestirem com presença, intenção e verdade. Isso porque a gente entende que no mundo visual que nós vivemos, só a aparência não basta, né? A beleza sem estratégia não traz resultados. Então eu entendo que as mulheres precisam desse direcionamento, né? De conseguirem escolher as roupas de uma maneira que as represente, que as façam ocupar os espaços que ela tem direito e também de forma prática e objetiva. Bacana, Ju. E como que a gente consegue ter um guarda-roupa assim, autêntico, né? Que fale pela própria pessoa? Bom, isso na verdade é mais fácil do que a gente imagina. O nosso primeiro pensamento é: preciso de outras roupas, preciso das roupas ideais. Mas o que a gente na verdade precisa é de clareza. Clareza sobre quem a gente é, sobre o que nós queremos ser, sobre a vida que a gente leva, né? Os ambientes em que a gente frequenta. Então, esta clareza é o que nos ajuda, é o pontapé inicial e fundamental para a gente construir esse armário verdadeiro, representativo e funcional. Com certeza, principalmente aí funcional, né? Que é tão importante a gente ter aquele armário, assim, cápsula, né? Que as peças comunicam, né, Ju? Combinam entre si, funcionam não só para ocasiões específicas, mas para a vida, né? Exatamente, e que represente bem a pessoa, né? Inclusive tem um ponto assim, importante que eu até gostaria de falar, que você falasse um pouco sobre essa importância da imagem pessoal, né? A gente até estava falando aqui antes nos bastidores estilosos como que isso é importante. E a Ju até fez, né, Ju, umas gravações antes também. Sim. Sobre esse ponto de tão importante que ele é. Conta pra gente. Exato. Nós estávamos falando, né, que a imagem, ela é o nosso primeiro argumento de conversa, né? As pessoas, elas conseguem ter percepções sobre nós, sobre o que a gente faz, antes mesmo da gente ter a oportunidade de dizer, de nos apresentar. Então eu costumo dizer que a nossa imagem é o nosso argumento principal. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa estar alinhado, e quando eu falo alinhado não é só sobre a estética, sobre a beleza, sim, mas alinhado com coerência, né? Com a nossa essência, com os nossos objetivos. E isso tem um impacto muito grande e muito positivo na nossa autoestima, na nossa segurança como mulher, né, como mães, empreendedoras e afins. E o que muitas pessoas não sabem, elas geram impacto também nos nossos relacionamentos, né? Elas geram respeito, admiração daquelas pessoas que nos acompanham. E do lado profissional,
elas abrem portas que um currículo sozinho não abre. Não abre, né? Exatamente isso que eu queria até perguntar, Ju. Com relação a essa questão do impacto, assim, quais tipos de impactos que você considera relevantes hoje que a gente pode falar sobre essa questão tanto da autoconfiança, nas relações? Bom, hoje nós vivemos num mundo onde as mulheres são empoderadas, né? Mas elas precisam ser estratégicas. Então, nós precisamos ter autonomia para fazer escolhas que nos representam enquanto pessoas e enquanto profissionais. E um exemplo que eu gosto muito de dar, por exemplo, para as minhas clientes é o seguinte: você pode ter a formação que você quiser, você pode ser a pessoa mais competente do mundo em qualquer área que você deseje atuar. Se você não parece que você nunca vai ter a oportunidade de demonstrar. Isso no campo profissional. No campo pessoal, Gisele, se a gente não tem confiança em nós mesmas, a gente nunca vai chegar no patamar profissional para mostrar o lado profissional, né? Exatamente, com certeza. E, inclusive, a questão até vou te pedir para falar algumas dicas também para construir uma imagem de sucesso. Bom, a primeira e fundamental é investir no autoconhecimento. Não adianta comprar roupas caras, não adianta seguir tendências, não adianta ficar ali salvando no Pinterest se você não tem autoconhecimento. Uhum. Autoconhecimento sobre a sua identidade, sobre o seu corpo, sobre o seu objetivo, né? Eu acho que esse é o fundamental. Claro. Depois disso, é muito importante a gente aprender a fazer os investimentos, né? É aquela roupa barato que sai caro, aquela cara que fica parada no armário, né? Então a gente aprender a fazer bons investimentos também nos leva a esse objetivo de uma imagem de sucesso. Bacana. Inclusive, com relação a essa questão do custo, eu até ouvi outro dia um economista falando que a roupa cara, tá? Vou falar roupa aqui porque a gente está falando de moda, que às vezes a gente olha e fala, nossa, é muito cara. Mas quantas vezes você vai usar essa roupa? Então, se você pegar aquele valor que você investiu naquele look, dividido pelo número de vezes que você vai usar, aquela roupa pode sair assim, até de graça. Que é diferente da compra impulsiva ali pela etiqueta, né, Ju? Exatamente. Hoje estava conversando, né, com o Arthur e o que a gente pontuou, né, sobre essa questão do custo versus o valor. Então, roupa cara é aquela que fica parada no armário. No armário. Né? Então, a roupa ela foi feita para ser usada. E o investimento que vale a pena é aquele investimento que é usado de verdade. Exatamente. Às vezes você compra lá uma blusa de R$30, ficou parada, comprou impulsivamente, foi cara. Mas às vezes aquela de R$300 que você usou ali 10 vezes ou mais, né, saiu barato. Então, isso é muito relativo, de acordo com o número de vezes. E roupa é isso, né, Ju? É para usar várias vezes, é para repetir, não é isso? Exato. Repetir roupa não é falta de estilo. É saber se vestir com mais consciência e menos ansiedade. Isso aí. E com relação, Ju, a questão de cores, assim, me veio essa pergunta aqui agora em mente, tá? A gente tá aí com várias tendências. O que tá mais usando? O que você acha, assim, de relevante para pontuar pra gente? Bem, nós estamos aqui entrando já na temporada de inverno, né? E as cores, a gente tem aí o preto, que vem com tudo, embora ele esteve um pouquinho mais ali escondidinho nas últimas temporadas, mas principalmente o all black vem com muita força nesse inverno. E nós temos algumas surpresas também. Uma que eu gostei muito, que é o verde. Uau. Nós teremos muitos tons de verde disponíveis nessa tendência pra gente usar e abusar, né? Além do azul e também tons de rosa. Bacana. O marrom também eu tenho visto transitando. O marrom é a cor do ano, não é nem da estação, né? Legal, isso mesmo. O marrom é a cor do ano. Todos os meses e estações, marrom. Marrom. E o verde, então, são vários tons. Vários tons de verde. Ah, legal. Mesmo no inverno, não é só tom fechado. Não, não. Inclusive, uma das tendências que apareceu muito nas passarelas foi o verde lima, que é uma cor muito vibrante,
que é justamente para contrastar com os tons escuros e trazer pontos de interesse, né, para a produção. Gostei, já vou tirar minha blusa verde lá do armário. Tira mesmo. Adorei a dica. Ai, muito bom, Ju. A gente já está indo para as considerações finais. É uma pena, porque o bate-papo assim, fluiu tão naturalmente, tão gostoso. E eu gostaria de ver com você assim, o que você gostaria de ressaltar. De repente ficou algo que não foi falado, algum recado. Então, fique à vontade. Bom, eu queria falar, né, para as mulheres, incentivá-las, né, que elas procurem investir mais nessa área do autoconhecimento e que elas se tornem mais prioridade, que eu acho que é muito sobre isso, sabe, Gisele? Quando a gente está disposta a investir numa consultoria de imagem, a gente está dando a oportunidade de olhar para nós. É uma coisa que as mulheres não fazem com muita frequência, né? Exatamente. Nós olhamos muito para os outros, para as outras áreas, mas nós somos sempre as últimas. Então, permita-se ser a prioridade e olhar para você e cuidar de você pensando só em você. Com certeza. Olha, gente, eu assino embaixo, assim, a Ju vai deixar, inclusive, o contato dela aqui, né, Ju? É seu Instagram. É o Instagram, a Ju Senra. Isso aí. E a consultoria de imagem muda, ela transforma. Eu sou prova viva disso. Eu usava os meus cabelos muito loiros. Eu achava que estava chamando muita atenção um tempo atrás. E assim, a consultoria me fez enxergar que o louro não era para mim. Né? A questão da vestimenta. Então, assim, muda muito. A gente aprende muito. Então, vale muito a pena ter uma consultora de imagem. Eu indico aqui também, reforço o contato da Ju para vocês. Então é isso, Ju. A gente vai ficando então por aqui. Vamos tomar um café na nossa xícara do Giro do Estilo. Muito obrigada. Foi muito bom te entrevistar. Adorei. Eu que agradeço. Foi uma experiência maravilhosa. E esperamos juntas, né, continuar aí a propagar a moda com consciência. Isso aí, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.